CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Boa noite aos nossos irmãos encarnados, desencarnados, aos nossos irmãos que também nos assistem através dos nossos canais do Facebook, do Instagram. Que nós tenhamos uma noite tranquila, de paz, que a doce paz do Mestre Jesus possa nos envolver a todos, para que nós possamos estar ligados aos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Nós hoje vamos continuar estudando o Evangelho e hoje nós vamos estudar o capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. Quem vai fazer o estudo para a gente é o Alcide Geraldo. E os itens a serem estudados hoje vão ser os itens 1, 2 e o 3 do capítulo 20. A Silvana, que é trabalhadora da nossa casa, vai fazer o estudo no momento da sustentação do passe, onde nós estudamos o livro Caminho, Verdade e Vida, e o capítulo a ser estudado hoje é o capítulo 162, que tem como título Esperemos. Eu vou passar alguns avisos e, como sempre, o primeiro aviso é um convite a todos vocês para que venham estudar. Nós temos os livros da codificação, todos os livros da codificação, Livro dos Espíritos, o Evangelho, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno e a Gênese. Então, como são muitos horários, nós temos no nosso site todos os horários da live, horário dos estudos presenciais, e vocês podem encontrar esses horários lá no nosso site www.centroespíritaaltivopanfiro.com. E nós temos também obras de André Luiz, da Dona Ivone Pereira, estudo das obras de Leon Denis. No domingo, pela manhã, às 8 horas, nós temos estudos e parábolas de Jesus. Às 9 horas, nós temos Memória do Suicida. Então, a nossa casa tem um horário bem diversificado de estudos, porque o estudo nos ajuda muito, o estudo é que vai nos ajudar a entender essas dúvidas que nós temos, né? Por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? Então, no estudo, a gente pode perguntar, tirar dúvida com os nossos colegas de estudo. Então, estão todos convidados. Ali na livraria, a gente tem um marcador de página, que ele tem alguns horários que ainda não mudaram. Mas todos os horários certinhos estão no nosso site. Nossa obra social, que funciona sempre aos sábados, de 8 da manhã, de 8h30 às 11h30. Então, nós atendemos as famílias daqui do entorno. E nós já estamos com cerca de, acho que 250 famílias. Essas famílias chegam aqui no sábado, as crianças vão para a evangelização, eles almoçam. Enquanto isso, os responsáveis também estão sendo evangelizados. As crianças são separadas por idade, então a gente tem o berçário, que são as crianças de 0 a 2, né? De 0 a 2 anos, 2 e 11 meses. Depois tem uma salinha das crianças de 3 e 4 anos, 5 e 6, até a turminha dos jovens. E essas famílias recebem a cesta básica mensal, de acordo com o número de familiares. Tem umas que recebem uma cesta básica, quando a família é maior,
Às vezes são 2 cestas, né? E por isso a gente pede sempre a ajuda de vocês na doação, né, de itens que compõem essa cesta básica, que sempre ajuda. E são itens normais de uma cesta básica: arroz, feijão, macarrão, óleo. Então, toda ajuda é bem-vinda, porque às vezes a gente fala, mas eu só tenho 1 quilinho de açúcar, 1 quilinho de sal. Toda ajuda é bem-vinda, tá? Eu vou pedir, por favor, que desliguem ou ponham no modo silencioso o celular, para que ele não toque na hora do nosso estudo. Se houver necessidade de atender o telefone, não tem problema, pode ir lá fora atender o telefone, mas a gente sabe que quando o telefone toca na hora do estudo, aliás, o telefone toca, desvia a atenção de todo mundo, né? E esses 50 minutos que a gente tem aqui de estudo, a gente precisa saber que nós chegamos aqui depois de um dia cansativo, um dia turbulento para muitos. Então, a gente dedica esses 50 minutos ao estudo, é um momento nosso, então a gente fica ligadinho aqui. Eu vou fazer a leitura da lição que a Silvana vai estudar depois, no momento do passe. É a lição de número 162 do livro Caminho, Verdade e Vida, que tem como autor espiritual Emmanuel, e psicografia de Chico Xavier. E o versículo que Emmanuel nos traz hoje é um versículo do Evangelho de Mateus. E diz assim: não esmagará a cana quebrada e não apagará o mourão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Mateus, capítulo 20, 12, versículo 20. E Emmanuel nos fala sobre esse versículo. E ele traz o seguinte: evita as sentenças definitivas em face dos quadros formados pelo mal. Da lama do pântano, o Supremo Senhor aproveita a fertilidade. Da pedra áspera, vale-se da solidez. Da areia seca, retira utilidades valiosas. Da substância amarga, extrai remédio salutar. O criminoso de hoje pode ser o prestimoso companheiro amanhã. O malfeitor, em certas circunstâncias, apresenta qualidades nobres, até então ignoradas, de que a vida se aproveita para gravar poemas de amor e luz. Deus não é autor de esmagamento, é Pai de misericórdia. Não destrói a cana quebrada, nem apaga o mourão que fumega. Suas mãos reparam estragos, seu hálito divino recompõe e renova sempre. Não desprezes, pois, as luzes vacilantes e as virtudes imprecisas. Não abandones a terra pantanosa, nem desampares o arvoredo sufocado pela erva daninha. Trabalha pelo bem e ajuda incessantemente. Se Deus, Senhor absoluto da eternidade, espera com paciência, por que motivo nós outros, servos imperfeitos do trabalho relativo, não poderemos esperar? Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre Divino, a espiritualidade amiga que preparou o ambiente para receber a cada um de nós aqui no SEAP, pedindo que possamos estar ligados ao estudo para que possamos absorver bem os ensinamentos de Jesus. Pedimos aos espíritos amigos que intuam o nosso companheiro Alcides para que ele possa
em suas palavras, trazer dos céus as sementes de amor. Que seja em nome da direção espiritual da nossa casa, em nome do nosso querido altivo, Dr. Herman, e toda essa coluna de espíritos que sustenta a nossa casa. Pedimos a Jesus, mas acima de tudo a Deus nosso Pai, a permissão para darmos início ao estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Eu vou ler só um trechinho do item 1 para que o Alcides possa dar início ao estudo. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de contratar trabalhadores para a sua vinha. Após ajustar com eles que pagaria 1 denário por dia a cada um, mandou-os para a sua vinha. Tendo saído ainda na 3ª hora do dia, encontrou outros trabalhadores que estavam na praça, sem nada a fazer, e disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e vos darei o que for justo. E eles se foram. Voltou ainda a sair à hora 6ª, e na hora 9ª fez o mesmo. Voltando a sair na hora 1/10, encontrou outros que também estavam sem nada a fazer, aos quais ele disse: Por que estáis aqui durante todo o dia sem trabalhar? E eles lhe disseram: É que ninguém nos assalariou. Então ele falou: Ide vós também para a minha vinha. Eu vou passar a palavra agora para o Alcides. Vai até 7:50. Ah, é? Eu pensei que fosse até meia-noite, então eu estou no lucro. Gente, mais uma vez, boa noite a todos. Mais uma vez, agradecendo esse carinho, a cortesia, a gentileza de todos. Porque todos nós, às vezes, caímos no seguinte pensamento: por que eu? Por que logo eu? Por que logo comigo? Então a gente, às vezes, quando passa pelas situações embaraçosas, inevitáveis da vida, a gente se interroga: que mal eu fiz a Deus? Bem, o grande desafio de todos nós é entendermos por que vivemos e para que nós vivemos. Qual é o sentido da vida? Qual é o objetivo da vida? Se a gente observar tanta tragédia, tanta dor, tanto sofrimento, que a gente até pergunta: que Deus é esse que não está vendo essas coisas? Esses questionamentos acontecem a todo momento. E muitas vezes a pessoa desanima, desacredita, e porque perde o gosto pela vida. Inclusive, uma das causas da depressão é exatamente isso: a perda do sentido da vida. Então vem, por que vivemos? Qual é a causa de nós existirmos? Bom, a gente de novo vai recorrer à palavra de alguns cientistas. Albert Einstein, por exemplo, um dia perguntado por que o Senhor, um cientista, acredita tanto em Deus, e ele respondeu com toda tranquilidade: basta olhar a natureza. Se não é obra do homem, é obra de quem? Por que ele respondeu isso? A gente aprendeu lá na escola o evolucionismo darwinista, que tudo evolui: mineral, vegetal, animal, homem. O que diferencia o homem do animal, do vegetal, do mineral? A inteligência, a consciência. Então, viver, você já deve ter ouvido falar em expansão da consciência. Então, quanto mais evoluído eu for, mais expandida é minha consciência. E nesse sentido, a gente pergunta: será que Deus tem mais amor
por Jesus do que por nós? Não. Não. Qual é a diferença? Outra pergunta. Será que Deus tem mais amor por Mahatma Gandhi do que por nós? Será que Deus tem mais amor por Francisco de Assis do que por nós? Por Madre Teresa de Calcutá e tantos outros? Não. Aonde está a diferença? Olha a consciência que Jesus tinha desse amor. Olha a consciência que Bezerra de Menezes tem desse amor. Olha a consciência que Buda, Krishna tem do amor divino. Então, à medida que a gente vai evoluindo e vai compreendendo melhor por que vivemos e para que vivemos, a gente vai se libertando da dor e do sofrimento. Então, digo a vocês todos de tacada, quer ser feliz? Evolua. E para evoluir, qual é a senha? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Será que nós sabemos amar? Quem de nós, né, eu vejo ali um belo casal, quantas vezes nós amamos a namorada, amamos a esposa e brigamos com ela? Quantas vezes amamos tantos os filhos e brigamos com ele ou eles brigam conosco? Então, eu me lembrei outro dia, numa palestra que eu fui fazer, do genial compositor Lupicínio Rodrigues. O Lupicínio Rodrigues, até esta semana no canal Curta, passou um documentário cujo título era Lupicínio, Confissões de um Sofredor. As músicas de Lupicínio Rodrigues eram muito bonitas, mas todas falando de dor de amor. Por exemplo, esses moços, pobres moços, se soubessem o que eu sei, não amavam, não passavam por tudo que eu já passei. A outra música que também, muito marcante de Lupicínio, se acaso você chegasse no meu chateau e encontrasse aquela que já lhe abandonou. Repara, será que amar está em sofrimento? Jesus mandou amar, Buda mandou amar, Krishna mandou amar, Confúcio mandou amar. Então, qual é a razão do sofrimento se eu me uno a uma mulher querendo amá-la? Ou ela se une a mim querendo me amar? Por que tanta decepção nas relações amorosas? Quem nunca se decepcionou com um filho? Ou quem nunca, ainda que sem querer, não maltratou a mulher que amava? E às vezes o maltrato é tão intenso que fica uma mágoa tão grande que fica irreconciliável a relação. Quem de nós nunca teve um amigo, uma amizade, aquela pessoa que era carne e unha com a gente e de repente, não quero mais saber daquela criatura? Então o problema não está no amor, a gente não sabe amar. É isso que nos faz sofrer, o não saber amar. E o que veio Jesus fazer? Nos ensinar a amar, para que a gente possa não sofrer. Eu me lembro também de uma música que a Angela Rorô cantava. Amar é sofrer. Eu ouço dizer, amar não é sofrer. De novo, o que faz sofrer é não saber amar. Lembremos de Jesus na cruz, quando ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então toda a dor, todo o sofrimento da humanidade vem do não saber qual é o sentido da vida. Uma vez perguntaram a Buda, mestre, por que o senhor é tão feliz? Sabe o que ele disse? Eu sou um desperto. A minha consciência está desperta, voltada para Deus. A senha da felicidade. Então, quando ele diz que o pai de família, o pai de família, ele compara com Deus. Quem é o pai da família? Ele compara com Deus. Os ensinos do Evangelho têm 3 formas de serem estudados, todas igualmente importantes: histórica, simbólica
e literal. Quem tem um estudo belíssimo sobre o sentido literal do Evangelho, Carlos Torres Pastorino, no livro Sabedoria do Evangelho. Belíssimo estudo que ele faz. Ele busca o sentido das palavras. A gente sabe que tudo evolui. E como tudo evolui, as palavras também passam a ter sentidos diferentes. De maneira tal, por exemplo, quando Jesus diz que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha, preste bem atenção. Não é daquela agulha de costurar que ele está falando, porque o camelo não vai passar ali. Qualquer passagem estreita de uma rua, você chama de agulha. Então, toda passagem estreita você chama de agulha. Então, o camelo tinha que passar por uma agulha, porque ele não pode deitar, ele tinha que dormir em pé. Então, por isso que era mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha. Então, buscar esses sentidos que a gente precisa, senão a gente fica cego, perdido e desorientado. Então, quando ele diz, o reino dos céus é semelhante a um pai de família. Primeiro, o que é o reino dos céus? É um lugar que eu vou ficar lá tocando violino? É um lugar que eu vou ficar lá tocando piano? É um lugar que eu vou ficar dormindo? Não. O reino dos céus é um estado de consciência. Atinge o reino dos céus quem ganha a consciência da felicidade. Então, por exemplo, Francisco de Assis conheceu o reino dos céus? Sim. Joana de Ângeles, nesse país maravilhoso chamado Brasil, que é um país que a gente não consegue entender, mas que é maravilhoso, porque é neste país que grandes almas passaram por ele e encontraram sua reabilitação. Até Joaninha reencarnou no Brasil, lá na Bahia. Bezerra de Menezes, que numa encarnação foi Zaqueu, reencarnou aonde? Nessa terra. Então, vamos comemorar de sermos brasileiros, nada de querer ser americano. Porque se Deus quisesse você americano, te botava lá, não te botava aqui nesta terra. Então, o sentido simbólico. O pai é Deus. Pai de família é toda a família humana. As leis divinas são as mesmas para todos nós? São. O que é diferente é a nossa compreensão da lei. Então, por exemplo, se eu jogar uma moeda para cima, ela sobe e desce pela ação da gravidade. Quem criou a gravidade? Foi algum homem? Foi algum homem? Não, a gravidade sempre existiu. Então, por exemplo, todos nós temos filhos. Nós fomos para a escola e estudamos as leis da genética. A lei da genética é a mesma para todos os homens, porque são universais, porque são verdadeiras, elas não mudam. Agora eu pergunto a vocês, quem lhe deu o pensamento? Quem lhe deu o pensamento? Ah, o pensamento brotou? Não. Como é que ele surgiu? Agora vamos lá. O princípio espiritual se veste do mineral. Depois o mesmo princípio espiritual evolui, se veste de vegetal. O mesmo princípio espiritual evolui, se veste de animal. Você já deve ter ouvido falar aquela história que eu já falei, macaco, leão. Exatamente, é isso mesmo. Isso não é um simbolismo, não, isso é uma realidade. Nós passamos pelo reino animal. Depois o mesmo princípio espiritual evoluiu do mineral para o vegetal, do vegetal para o animal. Isso foi por causa de leis naturais. Quando chega no reino humano, você é dotado de consciência. Com a sua consciência, você ganha o direito de escolha, o livre-arbítrio. E o princípio espiritual se individualiza. Ele agora está apto à compreensão. Ele agora está apto a entender porque ele vive e para que ele vive. Então, quando eu digo assim, que amar é sofrer, então eu estou querendo dizer que viver é estar irremediavelmente condenado ao sofrimento. Não é.
Porque o que nos faz sofrer é não saber amar. Então o pai de família é Deus. A família são todos os seres humanos, encarnados e desencarnados. Mas espera aí, seu Alcides. Esse negócio de encarnação, eu não acredito nisso. Tens todo o direito de não acreditar. Gente, vamos libertar nossas mentes de certos preconceitos. Eu tenho direito de ser ateu. Eu não tenho direito de maltratar ninguém porque eu sou ateu. Eu tenho direito de frequentar qualquer religião. O que eu não tenho direito é de maltratar o outro por causa da religião que eu frequento. Isso é que é diferente. Se eu sou ou se não sou, isso é problema de cada um. O que eu não tenho direito é de maltratar. Aí vem. Agora vem. Quando eu maltrato a mulher que eu amo, significa que eu estou descumprindo a lei. E eu tenho direito de fazer alguém sofrer? Não. Porque quem não sabe amar, não sabe ser amado. Daí tanta ingratidão, tanta injustiça no mundo. E agora vamos nós. Mas, seu Alcides, tudo bem. Eu não acredito em encarnação. Vejam bem que interessante. A OMS, Organização Mundial de Saúde, todos nós fomos à escola, aprendemos que o homem é um animal racional. Era, não é mais. Por quê? A Organização Mundial de Saúde define o homem hoje como ser biopsicossocial e espiritual. Repara que o materialismo já desapareceu, porque já entrou o espiritual. No livro, até nem trouxe hoje, Os Cátaros e a Reencarnação, o doutor Arthur Guidão, um psiquiatra inglês, recebe uma paciente indicada por um amigo dele, por um colega. Quando ele vai fazer a terapia da moça, para surpresa dele, ela começa a narrar os sonhos dela. Eram os mesmos sonhos que ele, Arthur, tinha. E ela começa a narrar fatos e citar nomes de pessoas que foram sendo investigados. Era tudo verdade. Curiosamente, todos os fatos e todas as pessoas citadas eram no período do século XIII, no Languedoc, no sul da França, onde estavam os cártaros. Os cártaros foram dizimados pelas cruzadas. E eles dois, olha que descoberta feliz, ele acaba descobrindo que ele e ela tinham sido casados lá no sul da França. Então você vê que esse psiquiatra descobre a reencarnação aonde? No consultório. E o sonho é um fenômeno anímico ou um fenômeno mediúnico? Anímico. E quem acompanha EQM, experiências de quase morte. Por exemplo, quem lê o livro A Cabana, ou viu o filme A Cabana, no filme você repara que o filme é de trás para frente. Você só vai entender o filme no final, porque toda a trajetória ele está narrando em espírito, na experiência de quase morte. Isso também é um fenômeno anímico, não é mediúnico. Porém, que comprovam que a reencarnação é um fato. Então o reino dos céus é quando eu, de encarnação em encarnação, me torno um espírito puro. Quando eu não preciso mais reencarnar. E mesmo que eu reencarne, eu serei feliz, porque eu tenho a consciência da felicidade. Porém, como está escrito no livro dos Espíritos, todos nós, Jesus, Buda, Moisés, Krishna, todos nascemos simples e todos fomos evoluindo. Opa! Na lição de hoje ele fala em hora. Trabalhador da primeira hora, da segunda hora, da terceira. Simbolicamente, cada hora é uma reencarnação, que a gente tem a oportunidade de evoluir. E quando evolui, ele me paga o salário combinado. Qual é o salário combinado? O amor, a felicidade para todos. Que se esforçarem, que se empenharem para se tornarem pessoas melhores. Quer ver? Tem gente que nasce rico para aprender a dar com humildade. Tem gente que nasce pobre para poder aprender a receber com humildade. O apelo é o mesmo, são duas moedas com faces
diferentes. O objetivo, a meta é a mesma. Pergunto a vocês, quem foi mais feliz, Saulo ou Paulo? Quem foi mais feliz, Saulo ou Paulo? Paulo. Por quê? Despertou a consciência para Deus. Ele se despoja de todas as formalidades e vulgaridades da vida terrena e passa a ser um trabalhador da hora. Então, por exemplo, eu, Alcides, tenho 3 netos. Desencarnei. Eu posso reencarnar filho de um dos meus netos? Posso. Aí alguém vai assim, caramba, essa criança lembra todo o avô dele. Vai lembrar, porque é o mesmo espírito, em corpo diferente. Aí vamos aqui nós. Admitamos que eu, Alcides, fui um avô cruel, perverso, maltratei meu neto. Ele ficou com rancor e mágoa de mim, não ficou? Se ele não me perdoou e eu reencarno como filho dele, que tipo de pai ele vai ser para mim? Olha, eu colhendo o trabalhador da última hora, o trabalho que eu deixei de fazer. Então, trabalhar na vinha do Senhor, como está escrito ali, a vinha é o quê? O mundo. A vinha de Deus é o mundo, onde todos nós estamos para trabalhar o quê? O despertar de nossa para as verdades ignoradas do amor. Você está vendo, minha amiga? Uma vez, o Espírito dizia assim para mim, eu te conheço, safado. Você é aquele mesmo padre safado. Eu digo, ai, meu Deus do céu. E pior que era verdade. Então, nós estamos aqui porque queremos alcançar, compreender e viver o objetivo da vida. Hoje, uma amiga falou assim para mim, puxa vida, a minha família só me traz aborrecimento, só me traz chateação. Eu disse, minha filha, se não tiver problema, a gente não estuda. Você estuda para aprender a evitar o problema. E quando o problema vem, você estudou para aprender a resolvê-lo. E quem resolve o problema é feliz. Então os desafios da vida não são punição nem castigo. São desafios para a gente crescer. Olha o nosso trabalho na vinha do Senhor. Joana de Ângela, minha Joaninha fantástica, oh, mulher danada. Tempo, já que chamam de hora, tempo. O tempo é sempre o melhor medicamento para todos os males. Ninguém se exime da sua marcha inexorável. Cuidado aqui. Nós aprendemos lá na física que o tempo é relativo. Nós dividimos o tempo em passado, presente, futuro, né? Tríade. Mas, à medida que eu vou evoluindo, eu vou encontrando aquilo que Jesus falou. Eu e meu Pai somos um. Eu voltei à unidade do tempo e do espaço, de modo que eu conheço o passado e conheço o futuro. Deixou de ser fragmentário para mim. Então, lembra da mônada? Então, evoluir, expandir a consciência é buscar a unidade com o Pai. De modo que o futuro já não me assusta, já não me angustia tanto. Porque eu sei que ele virá como consequência natural do trabalho que eu fizer na vinha do Senhor. Por exemplo, estar aqui a esta hora é um trabalho? É um trabalho estar aqui a esta hora. Ouçam Joaninha de novo. Ah, Joaninha, você é danado. Olha o que Joaninha fala de trabalho. Fonte geradora de recursos externos, enquanto internamente aprimora o sentido da vida. Opa! Uma ocasião, no estudo de mocidade espírita, eu perguntei aos jovens, meus amores, para que nós vamos às escolas e às universidades? Aí os jovens espíritas me responderam, para ter uma profissão e ganhar dinheiro. Eu falei, é só para isso? Repara, olha
vício da deturpação da educação. O sentido da educação é nos tornar pessoas melhores e não ganhar dinheiro. Porque não adianta eu ganhar dinheiro e sendo mal. Eu não trabalharei na via do Senhor. Reparem, Bezerra de Menezes foi médico. André Luiz foi médico. Não tinha diferença aí na história? Qual era a diferença? Bezerra trabalhou através da medicina na vinha do Senhor. André Luiz foi parar no umbral. Perceberam a diferença? Por exemplo, Eurípides Barçanufo é professor? Foi professor? Foi. O Alcides é professor? É. Tem diferença? E qual é a diferença? O nível de consciência. Bezerra de Menezes ficou rico com a medicina? Ficou rico de amor, de carinho. Ele só pensa em riqueza como dinheiro. Então evoluir, trabalhar na vinha do Senhor é se encher de riquezas espirituais, despertando a consciência. Vocês estão vendo como é que a gente às vezes fica preso a certos conceitos? Quando eu vou à escola para aprender a ter uma profissão, isso é instrução, não é educação. Há uma diferença entre instrução e educação. A educação faz com que o conhecimento me torne uma pessoa melhor. E através do conhecimento eu tenha uma conduta ética. Não vou ficar como certos médicos, se o paciente é pobre eu não atendo. Mas se for rico eu atendo. Não é isso. Por exemplo, quando eu retornar para o mundo espiritual, alguém vai perguntar assim a mim: Alcides, o que fizeste dos filhos que eu te dei? Aí eu direi: os 3 que eu tenho lá em casa. Não, Alcides, cada aluno que você ensinou, cada pessoa que assistiu sua palestra, era um filho de Deus que eu dei para você cuidar. Eu já contei aqui uma experiência que eu disse um dia para minha esposa: ô Sheila, não vou mais fazer palestra porque eu não sou obrigado. Só vou fazer as que estão marcadas. Isso foi numa sexta-feira à noite. Só eu e ela em casa. Olha o trabalho na vinha, hein? Olha o trabalho na vinha. Só eu e ela em casa. Sexta à noite. Sábado, domingo, fui eu em Caxias fazer uma palestra. Terminada a palestra, uma diretora do centro me chamou e falou assim: seu Alcides, preciso falar com o senhor. E eu disse: pois não. E a moça falou para mim assim: por acaso sua mãe é Clotilde? Eu disse: é. Eu tenho um recado da sua mãe para o senhor. Eu disse: qual? Sua mãe mandou o senhor, mandou dizer o senhor para o senhor não parar de fazer palestra. Suas palestras fizeram muito bem a ela. Eu podia imaginar que a mãe, minha mãe, era conduzida em espírito para assistir a palestra dos filhos, como tratamento do outro lado. Hoje tem jogo do Fluminense, não tem? Eu não trabalho na vinha. Eu sou tricolor. Aí eu digo assim: não vou fazer a palestra não, porque tem jogo do meu Flusão, não vou perder. E o trabalho na vinha que ficou para ser feito. Então, às vezes, o trabalho na vinha exige de nós renúncias. Muitas vezes, minha esposa assim: você está tão cansado, não vai fazer a palestra não? Eu digo: não, meu bem, eu vou. Vai me deixar sozinho em casa? Vou, meu bem, então você vai comigo. Esses truques emocionais, a gente tem que ter cuidado com eles. Você só pensa no centro, você não sai do centro. Cuidado com essas coisas. É o não saber amar. Porque o amor a Deus, o trabalho na vinha do Senhor, impõe muitas vezes a renúncia à companhia da pessoa querida. Aí, Joaninha, ô terapeuta, olha o que ela diz mais: o trabalho se apresenta como meio próprio para o cometimento, autorrealização, ao lado, é certo, da viagem interior. Ouçam: o trabalho externo, professor, varrer rua, qualquer profissão. Olha o que ela diz: o trabalho externo realizado no tempo horizontal, nas horas convencionais, dedicada à atividade para a aquisição dos recursos de manutenção da existência corporal, no qual se investem as conquistas da inteligência, da razão e da força, a resistência orgânica. Agora o que ela diz: ao lado dele, outros surgem
que passam a utilizar do tempo vertical, que é ilimitado, porque caracterizado como de natureza interna. O que é natureza interna? O espírito que nós somos. Então, o trabalho dedicado na evolução espiritual é o trabalho interno. Outro dia, um amigo se queixando dos filhos, disse: meu filho, fica tranquilo. O problema do amor é que exige sacrifícios. Não há amor sem sacrifício. Me diga, qual é o amor que não exige sacrifício? Todo. E a palavra sacrifício, ela tem um sentido interessante. Sacro, sagrado. Ofício, dever. Então, amar é um dever sagrado, que supera todos os outros deveres. Esse é o trabalho na vinha. E reparem, Dona Ivone do Amaral Pereira, aquela mulher maravilhosa, aquela médium excepcional, um exemplo de médium para todos nós. Depois de várias encarnações na Europa, Polônia, França, e com vários suicídios, ela se reabilitou aonde? No Brasil. Através do quê? Do trabalho na vinha do Senhor. Qual foi o trabalho na vinha do Senhor? A mediunidade exercida a serviço do outro. Quantas horas ela trabalhou? Ela veio para uma encarnação programada para 40 anos. Ganhou uma moratória para mais 40. Esse é o trabalho na vinha do Senhor. Toda a família tem problemas, inclusive a do médico ou do palestrante. Agora, sem a companhia dos familiares, vocês não vão evoluir. Como aprender a ter paciência se ninguém te aborrece? Me diga, como aprender a perdoar se ninguém te ofende? Esse é o trabalho na vinha do Senhor. Ingratidão, é isso mesmo. Lembra que Jesus mandou dar a outra face? Lembra? Francisco de Assis: Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o... Olha o dar a outra face aí, na vinha do Senhor. Onde houver ofensa, que eu leve o... Olha o dar a face na vinha do Senhor. Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve... Não é jogando um parente contra o outro, um colega de trabalho contra o outro, ou um colega de casa espírita como contra o outro. Não sabe o que dizer? Guarda silêncio, para não dizer besteira. Esse é o trabalho na vinha do Senhor. Se queixar de parentes, de marido, de mulher, primeiro, quem escolheu o marido? Foi você. Quem escolheu a mulher? Foi você. Quem escolheu os filhos? Ainda que não pareça, nós escolhemos os filhos, porque nós temos os filhos nem sempre que queremos, os que nós necessitamos ter para trabalhar na vinha do Senhor. E quanto mais rebelde for o seu filho, maior vai ser o seu mérito, se você souber educá-lo. Trabalhar como professor, se tem alguém aqui hoje, sabe que está muito difícil. Por quê? Olha os espíritos que estão retornando. As crianças que já estão tomando remédio tarja preta quase que na barriga da mãe. O que você denota? Que são espíritos. Você observa que as crianças são muito inteligentes. Mas olha o emocional, olha o psicológico. Então nós precisamos aprender a lidar com essas crianças. Não é que antigamente era melhor, que antigamente era melhor. Antigamente não, o melhor é agora. O trabalho da vinha é agora. Uma ocasião, lá na mocidade, um jovem veio se queixar do pai. Falou, e eu estou calado ouvindo. Quando ele parou de falar, eu disse assim: meu filho, nós estamos numa casa espírita, não estamos? Ele: sim. Você acredita na reencarnação? Sim. Quem sabe se esse pai que você reclama não foi o filho que você não educou em outra encarnação? Ou aquele neto que você, lá em outra encarnação, você não educou, maltratou, como nossa irmã aqui leu na página, e ele não te perdoou, você vai ter que cruzar com ele. É aquele colega de trabalho que você diz não suportar. É aquele vizinho que você diz não gostar. É aquele familiar com quem você tem sempre um pé atrás.
Um olha para o outro, já está saindo fagulha. Desarma esse coração. Não seja o pivô da briga, do desentendimento. Oferecer a outra passo é não dar motivos para brigas. Não, comigo é diferente. Não, pago na mesma moeda. Gente, a gente ouve essas coisas. E o trabalho na vinha? Como é que fica? Porque, querendo ou não, você e essa pessoa vão ter que se reparar e acertar essas contas. Joana de Anjos, Joaninha, um dia da casa com essa mulher. Olha o que ela diz mais. O trabalho de qualquer natureza, quando enobrecido pelos sentimentos, é o amor em ativo e fora da caridade não há? Como haver caridade sem amor? Pode me dizer? Como fazer caridade sem amor? E o que é caridade? Olha a prece de Francisco de Assis. Completinha. É dar a outra face. Os países vivem aí um querendo tomar o petróleo do outro. Se Deus botou o petróleo lá no Árabe, é porque Deus quer lá. Então o que o outro vai fazer lá? Tomar o petróleo. Está entendendo, gente? Depois nós não entendemos por quê. Por que eu sofro tanto? Para ver se você acorda. Para ver se você desperta. Porque se nós tivéssemos uma vida maravilhosa, o bolso cheio de dinheiro, família unida, nós estaríamos aqui. Eu estava lá vendo o jogo do Fluminense. Mas eu tenho contas a ajustar com a lei divina, não tenho? Então, como minha mãe foi tratada nas minhas palestras, quando você vem, você traz contigo uma multidão de desencarnados que também são tratados. Vou lhes contar um outro episódio. Uma amiga foi levar o irmão para um tratamento mediúnico de um câncer. E o espírito médico, foi médico na Terra e continua exercendo a medicina do outro lado. Disse assim, quando terminou o tratamento, olhou para o casal e disse assim: você conhece o Alcides? Que era eu. Ela levou um susto. Ela disse assim: eu conheço um. E ele disse assim: esse que a senhora conhece é que eu estou falando. A senhora vai mandar o meu abraço para ele. Era dia do meu aniversário. Aí eu fiquei: como é que esse cara me conhece? De onde que ele me conhece? 3 meses depois, vou eu a uma outra casa espírita. Chego lá, a diretora me chamou e falou assim: ô senhor Alcides, o doutor fulano de tal mandou dizer ao senhor que o senhor e ele se conhecem desde o século XVII na Áustria. Eu era austríaco. Só onde? No Brasil, nessa terra maravilhosa. É aqui. Aí eu fiquei: caramba, ninguém sabia disso, só eu que pensava. E vocês pensam que para por aí? Olha o trabalho na vinha. Um dia, cheguei eu numa outra casa para fazer palestra, o mesmo espírito. Senhor Alcides, o doutor fulano de tal mandou dizer ao senhor, assim que o senhor chegasse, para o senhor subir, que ele quer falar com o senhor. E eu fui. Aí ele disse: olha o diabo. Ô Alcides, você está com glaucoma, não está? Eu disse: estou. Quantos anos você tem? Eu falei: 70. É mesmo, Alcides? Você sabia que no seu mapa kármico estava previsto você ficar cego aos 40? Você está cego? Eu falei: não. Então bota o colírio e para de reclamar. Porque dói no bolso, a gente não quer comprar remédio, a gente reclama. De 15 em 15 dias são 300 reais. E se eu tivesse ficado cego? Eu pergunto a vocês. Vocês estão entendendo? Então a gente, às vezes, doenças são bênçãos. Tudo é uma bênção. A gente acha que bênção é a satisfação do nosso egoísmo. Não! Só a maneira de ser feliz. A satisfação da vontade de Deus em cada um de nós. Como Jesus disse: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, a vinha é o mundo externo e o mundo interior de cada um de nós. Cada encarnação é uma hora para a nossa evolução. Você está vendo, minha amiga?
Outro dia, a menina falou assim para mim: ô, seu Alcides, de onde tira essas ideias nas suas palestras? Ah, minha filha, é um negócio meio complicado. Quando eu vejo, já falei, e pronto. E aí de mim se não falar. Então vocês estão vendo, olha só, olha o trabalho na vinha do Senhor e o chamado. Eu sou professor de Química, lá nos anos 90, fiquei sem voz. Vou eu para o otorrino. Os otorrinos falaram assim para mim: o senhor fuma? Doutor, eu nunca fumei. Mentira. O senhor bebe? Doutor, eu nunca bebi. Mentira. Ah, seu Alcides, o senhor tem garganta de fumante e bebedor. Olha o perispírito. E ainda disseram assim para mim: se o senhor fumasse e bebesse, o senhor ia ter câncer na garganta. Ou seja, eu nasci numa família de bebedor, de sambistas, para sentir a tentação e do cigarro, para ceder ou para resistir? Para resistir. Então, cuidado com as tentações que você passa, que não é para você ceder, é para você resistir. Isso é o trabalho na vinha. Resistir às tentações que levam à perdição. O que é perdição? O desvio do objetivo sagrado da vida. Você está vendo, meu amigo? Então, minha gente, toda a família tem, inclusive a do palestrante. Eu tenho uma filha querida que Freud explica. A minha filha é apaixonada pelo pai. E ela disse para a mãe: ô mãe, se meu pai morrer, você pode arrumar quem você quiser, que eu não ligo. Mas se você morrer, meu pai não vai arrumar ninguém, que eu não vou deixar. O que significa isso? Que esses dois espíritos, em outras encarnações, e a coisa ficou mal resolvida. Agora volta como pai e filho, para ver se vocês sublimam esse amor. Olha o trabalho na vinha. Vocês estão entendendo, gente? Essas coisas a gente tem que aprender a enxergar os sinais divinos nos pequenos detalhes de nossas vidas. Há duas coisas que o homem, quando fica sem, desespera e quer arrumar: é trabalho e mulher. Ah, quando tem, maltrata. Reclama, aquela jararaca, não é isso? Reclama. Oh, solidão. É melhor sempre uma companhia, não é, gente, do que a solidão. O castigo Dona Ivone do Amaral Pereira. Ela passou por essa prova da solidão. Quem lê Recordações da Mediunidade e outros livros dela, ela dizia nos livros que ela sentia falta de um marido, de uma família. Sabe por que ela ficou na solidão? Por causa dos suicídios que ela praticou, maltratando quem a amava. Agora você vai voltar solitária para aprender a valorizar as companhias. E ela, que na França e na Polônia era letrada, amiga de Chopin, encarnou no Brasil só com o curso primário. E ela era doida para cursar a universidade. Inclusive, ela tem um livro que ela conta que, através do estudo do Esperanto, ela se correspondia com aquele que tinha sido marido dela em outra encarnação. Ele veio ao Brasil. Aí Bezerra disse para ela: você não pode encontrá-lo. Olha só. E eles de encontro marcado. E Bezerra disse: olha, você não pode encontrar, vocês não podem se aproximar. Ela foi ao local do encontro. Está no livro dela. Ela conta essa história. Em cima da hora ela se escondeu e não foi se apresentou ao rapaz. Reparem bem, quando o amor é verdadeiro, o amor é do corpo físico ou dom do espírito? Então você que ama, durante o sono, em espírito, você vai se relacionar com as pessoas que você ama. Porque o amor, Deus morre? Não. Então o verdadeiro amor também não morre. Esse é o trabalho na vinha. Aprender a amar e ser amado. Muitas vezes suportando injustiças, ingratidões. Muitas vezes suportando incompreensões de todo tipo. Porque se você observar, toda a família tem aquela pessoa que é a viga-mestra da família. Todo mundo recorre a ela.
mas quando ela está caída, ela não tem a quem recorrer. É o seu trabalho na vinha. Ouvir em silêncio, às vezes cansado, e ninguém repara do seu cansaço, da sua dor, do sofrimento, mas você está sempre disposto a socorrer alguém. É o seu trabalho. Porque a sua hora é agora. Não deixa para depois. Porque luta adiada é luta agravada. E já está acabando. Meu Deus, o tempo... Eu não venho mais aqui não, que vocês fazem o tempo passar depressa. Vocês aceleram o relógio. Bom, olha só, pode ser realizado com caráter beneficente. Escuta, o trabalho pode ser realizado com caráter beneficente, sem remuneração habitual, ou mesmo da gratidão. Não importa se o outro agradeceu ou não, você fez a sua parte. Amar não é cobrar imposto ou taxa de gratidão e reconhecimento. O escritor Mário de Andrade tinha um belíssimo livro, Amar, verbo intransitivo. Quem ama, ama. E pronto. Não tem complemento. Porque o amor é bastante em si mesmo. Ah, meu filho, te dei telefone caro. Por que isso? Ah, meu filho, eu pago escola cara. Paga por quê? Faça a sua parte. Não busque reconhecimento e gratidão de ninguém. Já pensou se Jesus cobrasse de nós a gratidão? Por isso que ele ama, sem cobrar imposto ou taxa de reconhecimento e de gratidão. Faça o trabalho divino, que é libertar sua mente das amarguras, dos rancores, dos ressentimentos. Porque onde houver ódio, leve o amor. Onde houver ofensa, leve o perdão. Onde houver discórdia, leve a união. Onde houver dúvidas, leve a fé. Onde houver desespero, leve a esperança. Onde houver tristeza, leve a alegria. Onde houver trevas, leve a luz. Pois é dando que se... O que ele está falando de é dando que se recebe? A lei de causa aí é efeito. É disso que ele está falando. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Repare, o que é perdoar? É não guardar mágoa, rancor, ofensa. Lembra no livro, dos domínios da mediunidade? Aquela moça revoltada com a amante do marido, o que acontecia durante o sono? Ela se desprendia em espírito. Para onde? Para brigar com a amante do marido durante o sono. E às vezes tinha dores de cabeça e não sabia por quê. Se o outro te fez uma ingratidão, pior para quem? Para o outro, não é para você. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Morrendo que se vive para a vida eterna. Como alcançar a vida eterna sem fazer o trabalho na vinha do Senhor, que é a vida de cada dia, de cada momento? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Quer fazer alguma pergunta, amigão? Não, não, não. Os senhores querem fazer alguma pergunta? Não. Vocês querem fazer alguma pergunta? Não. Então, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela gentileza. Desculpe as nossas falhas, porque vocês estão me dando a oportunidade de trabalhar na via do Senhor. É graças a vocês que eu me curo das mazelas espirituais, que eu me torno uma pessoa melhor. Muito obrigado a todos vocês por me ajudarem a ser melhor e ser mais feliz. Obrigado e até a próxima. Nós é que agradecemos também ao CIDS o estudo. Nós vamos passar agora ao segundo. Passou rápido mesmo. Nós vamos passar agora ao segundo momento, o momento do passe. Eu vou pedir, por favor, aos médiuns que se coloquem, a vocês que já receberam o passe lá na salinha de tratamento, que não esqueçam que o tratamento continua aqui no salão. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, o médico das almas,
a esses espíritos amorosos que aqui se encontram, que nós possamos, Senhor, receber os fluidos necessários para o nosso refazimento. Que nós possamos, Senhor, cada um de nós que aqui estamos, ser merecedores da cura, que seja em nome da direção espiritual da nossa casa, do Dr. Herman, que seja em nome de Jesus e, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que nós possamos dar início ao trabalho dos passos. Graças a Deus. Que a doce paz do Senhor Jesus nos envolva nesse momento. O texto que a gente vai refletir hoje é: esperemos. E a gente pode dar uma continuidade e falar: esperemos o quê? Esperemos. Esperemos é ter fé, né? A conclusão é: experienciemos. A gente vai pensar que a gente vai ter mais esperança. Esperança com amor, né? Aquela que a gente vai acreditar que nada está fora da lei. Então, as dores não estão fora da lei, as dores estão para a gente com um propósito forte. Então, a gente tem que acreditar, a gente tem que esperar. A gente vê as mazelas do mundo e a gente também, em alguns momentos, a gente perde o foco, né? Se desespera, né? E cadê a fé? Cadê a esperança? Cadê a gente confiar? Cadê o esperemos? A gente não pode acreditar que tudo de ruim que acontece não vai ter nunca um fim. O estudo de hoje mostrou para a gente, né, que tudo tem um propósito e é para melhor. Então, quando fala esperemos, é a gente pensar que esperemos, porque tudo vai dar certo, né? O amor de Deus é uma coisa infinita. Quando Ele dá para a gente a oportunidade de reencarnar, olha o esperemos aí. A gente muitas das vezes a gente fica com muita ansiedade, porque a gente quer tudo pronto, tudo para ontem, né? E que tudo dê certo, mas certo também aos olhos de quem? Aos nossos olhos. A gente tem que esperar, mas esperar com a fé que tudo está dentro da lei de Deus, né? A gente confiar. Será que a gente confia mesmo, né? Eu fico pensando quando uma pessoa está internada, né? Muitas vezes está ali no finalzinho da existência e as pessoas ficam pensando: nossa, ela está ali vegetando. Não, ela está esperando, porque ela tem o tempo dela de vida também aqui na Terra. E aqueles minutos ali, às vezes são, né? Quando a gente tem ali aqueles últimos momentos com uma pessoa em casa que está ali doente, né? Às vezes até em fase terminal. Gente, esperemos, porque é nesse momento que a gente tem as melhores trocas, né? O tempo de convivência. Então, o esperemos é a esperança mesmo, esperecemos, né? Temos que vivenciar com fé, esperança no futuro. Que o Senhor Jesus nos abrace, né? Vivenciando a fé na lei de Deus. Obrigado, Senhor, por termos chegado à Tua casa, escutado
os ensinamentos do Teu Evangelho. Mas te pedimos, Senhor, ajuda-nos a pôr em prática esses ensinamentos na nossa vida. Que nós possamos, Senhor, voltar aos nossos lares com essa vibração de paz e de amor que dessa casa levamos. Derrama, Senhor, as Tuas bênçãos de luz, de paz e de amor, onde houver sofrimento, onde houver a falta de fé. Que seja, Senhor, as Tuas palavras de encorajamento para esses nossos irmãos em sofrimento no nosso Brasil. Que seja, Senhor, a Tua luz para essa humanidade tão sofredora. Dai-nos, Senhor, coragem, força para continuarmos dizendo sim ao Teu chamado. Que seja em nome, Senhor, da direção espiritual da nossa casa, Dr. Herman, Antônio de Aquino, em nome do nosso querido altivo. Que seja em nome de Jesus, mas sempre acima de tudo em nome de Deus, nosso Pai, que nós possamos dar por encerrado o estudo e os trabalhos da noite de hoje. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.